Esse vídeo faz parte do curso de Qualidade em Sistemas ministrado pela professora Vanderly Correia Prieto na Universidade Federal do ABC. A ideia do trabalho é aplicar uma das ferramentas de qualidade estudadas em um problema real. A gente escolheu o MASP, Método de Análise e Solução de Problemas, para solucionar esse caso. O caso analisado é da empresa Missings, que trabalha no segmento de equipamentos hospitalares e médicos com um portfólio de vendas que vai desde ressonâncias magnéticas até ultrassons. Nessa empresa tem a área de Customer Service, que vende o serviço de manutenção e assistência técnica desses equipamentos e executa os serviços a partir da mão de obra de engenheiros de campo espalhados pelo país. A política de qualidade da empresa possibilita que a mão de obra para os equipamentos de small tickets, ultrassom e raio-x, seja terceirizada para diminuir os custos com a execução desses serviços. O Sistema Integrado da Qualidade, SIG, prevê que um dos requisitos dessa mão de obra terceirizada é a certificação técnica, que é adquirida pelos engenheiros de campo terceirizados a partir de treinamentos programados pela própria Missings. O estagiário que trabalha nessa área tem como função a gestão das empresas terceiras de serviço e está recebendo muitas reclamações e cobranças de planos de ação do setor de operações, porque tem um gap no campo. Muitos equipamentos possuem chamadas abertas e necessitam manutenção, porém eles não possuem engenheiros terceirizados capacitados pelo SIG por causa de falta de treinamento. Por causa disso, o gerente do estagiário pediu para ele um plano de ação para a realização dos treinamentos técnicos que vão possibilitar as empresas terceirizadas a aumentar a cobertura dos seus atendimentos, estabelecendo prioridades para aumentar a cobertura das empresas e diminuir o tempo de espera do cliente de ser atendido. O método utilizado pelo grupo, o MASP, tem como objetivo identificar problemas, localizar suas causas, desenvolver e executar planos de ação para solucionar o problema. Outro recurso utilizado pelo grupo é o diagrama ou análise de Pareto. Ele é uma representação gráfica dos dados obtidos sobre um determinado problema para ajudar a identificar quais são os aspectos prioritários a serem trabalhados. Esse diagrama também é conhecido como diagrama ou gráfico ABC, ou diagrama 2080. Pelos passos do MASP, a gente começou identificando o problema. É o gap de treinamentos que não possibilita a equipe de operações destinar os engenheiros terceirizados para prestar atendimentos em diversas linhas de equipamentos. Depois a gente viu quais são os pontos de vista do gerente, do estagiário, do cliente e dos gerentes de assistência técnica dos fornecedores de serviço. O gerente diz que precisa aumentar a cobertura das empresas terceirizadas para a prestação de serviço ficar mais ágil, mais barata, e assim a empresa vai agir conforme a sua estratégia de negócio, onde a assistência técnica nos equipamentos de raios-x e ultrassom no Brasil deve ser prestada por empresas terceirizadas que estejam enquadradas no SIG. Já o estagiário precisa dar uma solução que possibilite ações rápidas, assim os chamados de reclamação causados pelo gap de treinamentos não vão existir mais. Já o cliente diz que tem um equipamento de raio-x da empresa Mises que está parado há um mês. Ele não sabe o que está acontecendo, entra em contato semanalmente e o coordenador de atendimentos informa que não tem disponibilidade de engenheiros na região. Ele está há 4 semanas tentando e na próxima vai abrir um chamado de reclamação para que o caso seja escalado internamente. Já o gerente de assistência técnica dos fornecedores de serviço quer atender melhor a empresa e sabe que precisam estar enquadrados no SIG, mas para isso eles precisam que os engenheiros de campo estejam certificados. Isso é ótimo para ele porque reforça a parceria e aumenta a receita dele. Quanto maior a base instalada que eles podem atender, maior a receita. Com isso, o estagiário tem total conhecimento de que a causa raiz dos problemas em campo é o gap de treinamentos. Então ele vai utilizar as ferramentas da gestão para decidir qual o melhor procedimento para ser realizado. Então o estagiário montou um plano de ação para que as prioridades fossem estabelecidas dentro da lista de treinamentos, dados nas linhas de equipamento da imagem. Para poder fazer o diagrama de Pareto, o estagiário sabia que precisava determinar a porcentagem de que cada equipamento representa na quantidade total de equipamentos. Depois disso, ele precisava distribuir a lista de forma decrescente e assim calcular a terceira coluna para construir o diagrama, que determina a porcentagem acumulada da lista. Com isso, ele conseguiu fazer o diagrama de Pareto e assim estabelecer as prioridades. O plano de ação é realizar no próximo mês 4 treinamentos técnicos para as empresas terceirizadas dos equipamentos abaixo. Dessa forma, o estagiário em um mês possuía um plano de ação para apresentar ao seu gerente que ia resolver 61% do problema. Para assegurar que os treinamentos estão funcionando, os engenheiros responsáveis pela manutenção dos equipamentos e as reclamações atreladas vão ganhar um acompanhamento.
Assim, os casos que apresentarem frequentes ocorrências vão ser avaliados e, caso necessário, os designados serão afastados e submetidos a um treinamento intensivo para serem reavaliados e então voltarem às atividades. E por último, a padronização vai ser a inclusão dos treinamentos na qualificação dos engenheiros para que só depois dos treinamentos eles fiquem aptos à realização de assistências técnicas. Com isso, a resolução do problema pode ultrapassar o resultado inicial estipulado e contemplar os 100%.